Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Carol Vilauta e na aula de hoje a gente vai fazer juntos uma peça que vocês pediram muito lá no meu Instagram. Inclusive, se você ainda não segue, eu vou deixar os dois aqui embaixo. Tem o @carolvilauta, que é o meu, e tem o @lojacarolvilauta, onde eu posto os materiais da minha loja online, que se você ainda não conhece, está perdendo, porque tem todos os materiais que você precisa para costura criativa. Tudo que eu uso aqui durante as aulas, você encontra lá para comprar online e receber aí na sua casa. Então a peça de hoje é essa daqui. Eu fiz essa peça em 2019 para o aplicativo do Ateliê na TV, mas muita gente não encontrou essa aula, então eu estou fazendo aqui de novo para vocês no YouTube e a gente vai fazer essa azul aqui hoje. Olha só como ela ficou bonita. E o legal dessa peça é que você pode aproveitar os seus retalhos de várias cores, dá para fazer ela assim mais monocromática em um tom só, como essas aqui, ou você pode fazer ela bem colorida, variando com os retalhos que você tem aí. Então é uma peça ótima para aproveitar aqueles pedacinhos que a gente fica guardando e nunca sabe quando vai usar. Então eu vou passar para vocês agora a lista completa de materiais e o molde você encontra para baixar num link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. A descrição é aquele textinho curto que fica ali logo embaixo do título do vídeo, tá bom? Se você gostou da peça que a gente vai fazer hoje, já deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal e também ativa o sininho ali das notificações para você ficar sabendo sempre que tiver aula nova. Então agora vamos para a lista de materiais dessa bolsinha de retalhos. Para fazer a frente dessa bolsinha, a gente vai usar retalhos diversos. Eu recomendo que você use no mínimo 8 estampas diferentes e aí você pode cortar 2 tirinhas de cada uma delas. Aí eu vou passar para vocês a medida das tirinhas. A gente vai precisar de 4 tirinhas medindo 10 por 3,5, 5 tirinhas medindo 18 por 3,5, 5 tirinhas medindo 20 por 3,5 e mais 2 tirinhas medindo 12 por 3,5. No total vão dar 16 tirinhas, por isso que eu pedi 8 estampas diferentes. O zíper para essa peça aqui, ele mede 19 centímetros, ele já está aqui com um cursor. Para o acabamento aqui das pontas, a gente vai usar 2 vezes 3,5 por 5 centímetros, vai fazer um acabamentozinho aqui. Vou precisar de uma alcinha de mão, essa aqui que eu estou usando é de couro, mas vocês podem fazer de tecido também, que não tem problema. E a gente vai fazer um porta-alça de tecido, que é onde esse mosquetão aqui vai pegar na bolsinha, que mede 4 por 10 centímetros. O meu já está dobradinho em 4 aqui. E usando o molde com margem de costura, a gente vai cortar. Para a parte de trás, eu estou usando aqui um jeans já quiltado, então ele já vem estruturado. Se você não for usar esse material, aí você pode usar qualquer tecido da sua preferência com uma camada de manta R2. Além desse material, eu tenho aqui 2 vezes o tecido tricoline, que vai ser forro, e uma vez a manta acrílica R2, que vai ser a base onde a gente vai colocar a trança de retalhos depois que ela estiver pronta. A gente vai começar emendando todas as tirinhas para formar aquela trança da frente da bolsinha. Eu já separei as minhas aqui, eu montei na mesa para ver a disposição que eu queria das estampas, para evitar que fique encostando a mesma estampa na trança e dê um efeito irregular. Então, para parecer que todas as camadas, todas as tirinhas são iguais, o ideal é que não encoste a mesma estampa. Então, já distribuí assim, e aí eu fiz 2 pilhas, cada pilha é um lado. Que ordem que tá aqui de tamanho? A gente começa com uma tirinha de 12 de cada lado e depois ela vem em ordem decrescente. Então, tem a de 20, tem a de 18 e aí vai chegando até as menorzinhas, que são o começo. Se você separar assim, em 2 pilhas, fica muito mais fácil na hora de costurar, porque aí você vai só alternando. Pega de um lado, pega do outro, costura. Aí, de novo, de um lado do outro e vai alternando até terminar a trança. Então, para começar, eu vou pegar as 2 pequenininhas aqui de cima. A gente vai encostar ela assim, ó, fazendo um V e vai passar uma costurinha aqui. A minha máquina tá com a agulha na posição 5.0 e aí a gente vai costurar aqui, não é com pé de máquina, tá? Senão a gente vai comer muito tecido e não tem necessidade. Então, 5.0 ou um pouquinho mais para a direita. Vou fazer um pedacinho de retrocesso no começo e no fim de cada uma das costuras. É importante costurar bem retinho. E aí você vai abrir aqui e já vai colocar o próximo pedacinho.
O próximo pedacinho, para você não errar, ele sempre vai encostar nas duas estampas. Então, ele não é aqui, ele é aqui. Então, ó, encostou nas duas, colocou aqui por cima, vai costurar de fora a fora e aí assim por diante. Vai prestando atenção aqui na parte de trás para todos os biquinhos irem ficando para baixo, para você não ficar costurando cada hora para um lado, senão depois esse tecido não vai assentar de jeito nenhum na manta. Então é muito importante que todas as sobrinhas aqui, todas as margens de costura fiquem voltadas para o mesmo lado. Quando você estiver quase terminando e estiver faltando só as duas últimas tirinhas, é bom que você pegue o molde que foi cortado em manta acrílica e coloque a sua trança aqui em cima, mais ou menos centralizada, só para você ter uma ideia de quanto falta para você terminar de completar aqui a manta, tá? Então, pode ser que, se teve alguma alteração no pé de máquina, alguma coisa assim, falte ou sobre tecido. E esses dois últimos aqui, eles foram pensados para preencher esse espacinho. Então, por isso que eles não são tão longos. Então, ó, você vai posicionar ele aqui de forma que ele tampe o finalzinho da manta, certo? Então, ele não precisa começar aqui no bico. Então, você vai posicionar ele aqui de acordo com o que você observou aí na sua manta e vai costurar os dois últimos para a gente passar para a próxima etapa. Agora que a trança está pronta, eu vou pegar a parte de manta e eu vou marcar o meio dela em cima e embaixo. Então, eu dobrei ela ao meio aqui, a parte reta está aqui em cima. E aí você pode marcar com caneta azul ou com o giz mesmo, caneta que apaga, enfim, com o que você quiser. Então, eu estou conseguindo ver aqui a marcação central em cima e embaixo. E aí, a gente vai pegar a trança e a gente vai precisar marcar o meio dela também. Mas presta muita atenção, porque o centro da trança não é nenhum dos dois biquinhos, é entre eles, tá? Então, você precisa ter bastante atenção, porque a tendência é a gente achar que o meio tá aqui ou aqui, mas a gente precisa encontrar o meio bem direitinho. Como é que você vai saber que achou o meio direitinho? O triângulo que tá no biquinho aqui para dentro da régua vai ser igual o triângulo que tá para fora da régua. E aí você vai acertando aqui. Ele vai ficar um triângulo com um pouquinho menos do que 1 centímetro, tá? Aqui tá certinho. Tá, aqui tá tudo certo. Aí eu vou riscar aqui o meio. E a gente vai centralizar a trança aqui em cima da manta. Então, você vai observar aqui em cima, ó, se o traço que tá na trança tá coincidindo com o tracinho central da manta.
Embaixo aqui, a mesma coisa. Então, ok, tá bem centralizadinho. Confere se não tá faltando tecido em nenhuma parte. E aí a gente vai colar ele aqui e vai passar umas costurinhas na máquina para fixar a trança na manta. Então, vou passar um pouquinho da cola spray aqui. Vou voltar com a trança nessa posição centralizada, então capricha nessa hora para ficar bem no meio, bem certinho mesmo. E estica bem aqui, ó, para não ficar nada amassado, nem marcado, para não dar nenhuma prega. Depois que você colou e ajeitou bem, esticou direitinho aqui, pelo avesso você vai ver que tá sobrando umas partes da trança em volta. E aí a gente já pode até cortar isso aqui à mão mesmo, antes de ir para a máquina. Agora a gente vai passar umas costuras aqui para segurar a trança junto com a manta. Eu escolhi um pontinho decorativo na minha máquina e eu vou fazer uma linha assim, uma não com ele, e aí depois eu volto fazendo costura reta nas que eu não costurei ainda. Eu não vou fazer em todos, porque como a gente já está trabalhando com várias estampas, eu não quero que fique muito carregado, com muita informação. Então, por isso que a gente vai pular um agora e depois volta fazendo costura reta. Uma observação importante é que talvez você veja que na beiradinha da sua peça ficou faltando algumas quininhas de tecido, bem pouquinho. Não se preocupa com isso, tá? Porque depois a gente vai usar essa parte aqui para margem de costura e aí a gente consegue eliminar esse probleminha que ficou nas quinas. Eu terminei aqui a parte com ponto decorativo, agora a gente vai fazer as costuras retas, mas antes eu queria mostrar uma coisa importante para vocês. Pode reparar como o ponto ficou uniforme em todas as partes aqui. Às vezes a pessoa reclama do ponto da máquina e fala, o ponto da minha máquina, o ponto decorativo fica feio, eu acho que está desregulado. Às vezes o problema não é a máquina. Vocês repararam que eu não puxei e nem empurrei o tecido em momento nenhum? Eu deixei a máquina puxar o tecido na velocidade dela para esse ponto. Então isso é muito importante, porque se você tiver com pressa e quiser empurrar muito rápido ou quiser puxar freando o tecido, isso aqui vai ficar todo irregular. Então sempre que você for usar qualquer ponto decorativo da sua máquina, deixa a máquina trabalhar em paz, deixa ela puxar o tecido na velocidade dela, não tenta apressar a máquina, porque aí o seu ponto vai ficar todo bagunçado, hora apertado, hora esticado e não fica legal. Agora eu tô fazendo as costurinhas retas, onde ficou faltando costura aqui. E aí, eu quero que você capriche bastante para a costura ficar o mais escondida possível entre os dois tecidos, tá? Tipo aquele quilting no vale. A frente já está preparada, eu vou reservar ela um pouco e a gente vai trabalhar agora com o porta-alça e os acabamentos do zíper. Para fazer a tirinha que dá suporte para a alça dessa bolsinha, a gente vai pegar o pedacinho que mede 10 por 4, vai dobrar primeiro ao meio, vai vincar, e depois vai abrir e vai dobrar cada uma das extremidades até a primeira marcação central que a gente fez, assim e assim. Por último, dobra no meio de novo, então a gente praticamente só dobrou ele em 4. E aí vai passar uma costurinha de cada lado para essa tirinha ficar bem firme.
prontinho. A gente vai dobrar ela assim ao meio. Vou cortar um pouquinho da ponta. Vou tirar aqui para ela não ficar tão longa. Tirei mais ou menos meio centímetro de cada lado. E aí, eu já vou pregar ela aqui para não ter perigo da gente esquecer. Carol, qual posição que eu prego isso? 2 dedinhos aqui para baixo da parte reta de cima do molde. Então, colocou dobradinho aqui, ó, a dobra tá apontando para dentro, para o centro da peça. Vou passar uma costura com bastante retrocesso aqui para ficar bem reforçado. Então, a tirinha da alça tá ok. Agora a gente vai trabalhar o zíper. Para o zíper, vou pegar os 2 pedacinhos que eu pedi para o acabamento, vou posicionar ele aqui, ó, com o lado direito, encostando no lado direito do zíper e vou passar uma costurinha aqui. Do outro lado, mesma coisa. E aí, eu já vou dobrar isso aqui, ó, vou abrir. Vou dobrar ele aqui para trás uma vez e depois mais uma vez aqui. Mais uma vez cobrindo a costurinha que eu fiz ali. E aí eu vou rebater essa costura e vai ficar tipo um viezinho mesmo aqui na ponta. A gente vai fazer a mesma coisa nas 2 pontinhas do zíper. Peguei a frente de volta, agora a gente vai posicionar o zíper bem centralizado aqui em cima, com o avesso para cima, você vai enxergar o avesso e o direito dele vai encostar aqui com a parte da frente da peça. Vai centralizar bem essa peça aqui e já vai colocar uma camada do forro aqui por cima, desse jeito aqui. Vou trocar o calcador da máquina pelo calcador de zíper e a gente vai passar uma costura reta aqui em cima, unindo as 3 coisas, o forro, o zíper e a parte de fora. Aqui a gente tem aquela situação do cursor que está preso aqui e não tem como a gente tirar, porque as pontas do zíper estão fechadas. Então, quando chegar aqui no cursor, a gente precisa dar um jeito de passar ele para trás, ó, do calcador da máquina, para continuar costurando sossegado sem ter que passar por ele, que fica tipo um calombo ali e atrapalha bastante. Então, passei o zíper aqui para trás, o cursor do zíper, e vou continuar costurando normalmente. Então, essa parte tá ok. Agora, a gente vai montar a parte de trás, que é o jeans quiltado e a outra metade do forro. Eu vou colocar esse jeans quiltado de frente com a parte da frente da peça aqui. Então, vou encostar aqui direito com direito. E eu vou pegar o zíper, ó, e vou encostar ele aqui nela, igualzinho ele tava com a parte da frente, tá? E aí, por cima disso, eu também vou colocar o forro. Então, aqui a gente vai formar um sanduíche na mesma ordem que estava antes. Parte de fora, o zíper e o forro. Para ter certeza que está certo, é só você conferir se a parte de fora está direito com direito e se o forro aqui também está direito com direito. E aí você pode costurar o zíper igual a gente acabou de fazer.
Agora eu vou passar os dois forros para cá e vou juntar, ó, desse jeito, deixando o zíper exposto aqui. Então, de um lado tá os dois forros, do outro lado as duas partes da frente, e aí a gente vai rebater essa costura aqui do zíper antes de fechar a peça. Eu destroquei o pezinho da máquina, voltei o pé normal, aí você vai esticar bem a parte do forro que tá aqui por baixo, para ela não ficar toda bagunçada ali dentro, e aí a gente vai rebater a costura aqui. Vou voltar minha agulha bem para a esquerda, no 00, que é o máximo, e aí eu vou rebater aqui e depois vou rebater a frente também. Agora a gente vai juntar tudo que é parte externa de um lado e tudo o que é forro do outro. Vou esticar bem e a gente vai costurar a volta toda, deixando uma abertura aqui embaixo para desvirar. Se você preferir uma abertura mais discreta, aí você deixa ela aqui na lateral, mas não deixa aqui juntinho, tá? Outro ponto importante é, a gente fez esse acabamento diferente aqui no zíper, né? Aqui dentro. Então agora, você toma cuidado para não costurar esse acabamento, porque ele tem que ficar livre dos dois lados. Então, juntou aqui, vai costurar só o tecido externo, né, o jeans e esse da trança, e o zíper não entra na costura. Antes de desvirar a peça, eu vou passar com a tesoura de picotar aqui, ó, nessa parte mais arredondada, e vou tirar o excesso para ajudar a desvirar mais fácil. A parte arredondada, se você não fizer isso aqui com a tesoura de picotar, ou você pode até dar uns piquezinhos com a tesoura comum mesmo, ela não desvira bem, ela fica toda preguiada, não fica legal, ela fica tipo repuxada, sabe? Então é muito importante você usar a tesoura de picotar, ou até com a tesoura comum, você pode fazer uns piquezinhos pequenos assim. Tem que ser uma tesoura que esteja boa, de corte na ponta. Aí você faz uns piquezinhos assim, bem nessa parte arredondada, pra ficar bom na hora que desvirar. No forro, não precisa fazer, porque ele vai ficar exatamente nessa posição que ele tá. Isso aqui vai virar ao contrário. Então, por isso que pode repuxar se você não fizer os piques. Não se preocupa com o forro, porque ele vai ficar nessa posição mesmo, então não tem necessidade. Então, aqui pela abertura, a gente vai desvirar. Se você deixou o zíper fechado, com a mão aqui por dentro mesmo, você consegue abrir, não tem problema. E aí a gente vai começar a puxar ela aqui, ó, com cuidado para não rasgar o forro, para desvirar. Confere, na hora que ela já estiver aqui do direito, se não ficou nenhuma falha, nenhuma parte faltando tecidinho, principalmente aqui em volta. Se ficou, ainda dá tempo de corrigir, você pode virar ela de volta e entrar um pouquinho mais com a costura para evitar qualquer falha. Ó, a minha não ficou com nenhuma. Desvira bem aqui a parte da pontinha do zíper, que tem aquele acabamento especial, então é importante que ele apareça aqui. E aí você pode usar um pincel, um boleador ou alguma outra ferramenta para ajudar a desvirar melhor a parte arredondada. Com o cabinho do pincel, eu vou passar ele aqui na parte arredondada, ó, para ajudar a desvirar melhor a costura. E aí você pode passar ele em toda a extensão da bolsinha, até na parte reta aqui embaixo, que ele ajuda a desvirar melhor. Então, ó, vai ficando bem melhor. Fica bem redondinho no formatinho do molde mesmo. Então, depois que você desvirou tudo, ficou bem desvirado, você pode dar uma passadinha com ferro para marcar principalmente essa marca central que a gente fez lá no comecinho da confecção. E a gente não pode esquecer de fechar aqui o forro da peça. Para fechar o forro, eu vou dobrar essa sobrinha de tecido aqui para dentro e eu vou fechar na máquina mesmo com uma linha de cor discreta. Se você quiser fechar com ponto invisível, aí você pode fazer essa parte à mão.
fica a seu critério. Se for costurar na máquina, é bom fazer a costura bem na beiradinha, que fica mais bonito. E se você tiver deixado a abertura na lateral, esse acabamento aqui vai ficar mais discreto ainda. Pode cortar os excessos de linha aqui. Colocar o forro para dentro. Estica bem. E por último, a gente vai encaixar aqui a alcinha no porta-alça. Dá uma passadinha a ferro e a nossa bolsinha tá pronta. Pessoal, essa daqui é a nossa bolsinha de retalhos pronta. Eu espero de coração que vocês tenham gostado muito dessa aula. Se você gostou e vai fazer, já comenta aqui embaixo para mim o que é que você achou da aula. E se você fizer mesmo e ela ficar bem bonita, posta lá no Instagram e me marca com @carolvilauta ou com a hashtag carolvilauta para eu poder ver a sua peça, tá bom? Eu espero você e a sua bolsinha lá no Instagram. Tchau! Eu já estava esquecendo, se você gostou mesmo da aula, já vai aqui embaixo, deixa o like e se inscreve no canal.